Modelos de redes. Nesta unidade didática iremos abordar o modelo OSI. Este modelo é definido por camadas e este conceito de camadas vai permitir ilustrar como se realiza a comunicação de um computador para outro. Há alguns conceitos que se deve ter em consideração quando se fala em fluxos por camadas. O que está em fluxo, quais os objetos que fluem, quais as regras que governam o fluxo, onde acontece o fluxo. Conceito de camadas. Temos alguns exemplos de fluxo e questões que se colocam no estudo desses fluxos. Se pensarmos numa rede de água, o que está em fluxo é a água. Como é que flui? De diferentes formas. Quente, fria. Tem regras para fluir. Por exemplo, ligar as torneiras, dar descargas. E ela flui por onde? Pelos canos. Temos também aqui mais alguns exemplos de fluxos, de veículos, de objetos, de informação. Exemplo de um fluxo por camadas. Uma conversa entre duas pessoas. Começa com uma ideia, surge a decisão de como comunicar a ideia de forma correta, a falar, a cantar, a gritar, em que idioma, comunicar a ideia, e finalmente a ideia será entregue, ou seja, a pessoa cria o som que transporta a mensagem. Este processo de conversação foi dividido em camadas, que podem ser aplicadas a todas as conversações. Numa camada superior surge a ideia que será comunicada, numa camada do meio há uma tomada de decisão de como será comunicada a ideia, e na camada inferior há a criação do som para transportar a comunicação dessa mesma ideia. Este método de camadas é aplicado a redes de computadores, no caso do modelo OSI. Quando os computadores enviam informações através de redes, toda a comunicação tem como computador de origem, que é o emissor da mensagem, e transita até o computador de destino, o destinatário. Aqui está um computador de origem, um computador de destino, e a informação, que são os pacotes dos dados, transitam de um para o outro. A informação que navega na rede designa-se de pacote. Um pacote é, por definição, uma unidade de informações logicamente agrupadas que se desloca entre sistemas de computadores. Conforme os dados vão passando pelas camadas, vão sendo acrescentadas informações adicionais, que possibilitam uma comunicação efetiva com a camada correspondente no outro computador. Temos aqui camadas, que são as 7 camadas do modelo OSI. Temos o computador de origem, o computador de destino. Na camada 4, na origem, são adicionadas determinadas informações a um pacote, que irá ser lido por todas as outras camadas, mas essas informações adicionadas na camada 4 serão lidas e serão importantes para a camada 4 do computador de destino. Neste trânsito de informações entre dispositivos de uma rede, é importante que todos os dispositivos usem a mesma linguagem ou protocolo. Um protocolo é um conjunto de regras que torna eficiente a comunicação numa rede. Por exemplo, os pilotos de aviões obedecem a regras muito específicas de comunicação com outros aviões e com o controle de tráfego aéreo. Um protocolo de comunicação de dados é um conjunto de regras ou acordo que determina o formato e a transmissão de dados. Por exemplo, mais uma vez, a camada 4 do computador de origem comunica com a camada 4 do computador de destino. As informações que foram adicionadas na camada 4 de origem são lidas e descodificadas na camada 4 do computador de destino. Regras e convenções usadas para esta camada são conhecidas como protocolos da camada 4.
Num protocolo como o OSI, cada camada realiza um conjunto de operações nos dados que serão enviados através da rede. Dados que serão passados para a próxima camada. A camada seguinte realiza um conjunto diferente de operações e volta a enviar os dados à camada seguinte. Temos aqui as camadas de origem e as camadas do modelo OSI no computador de origem e as camadas do modelo OSI no computador de destino. O pacote inicialmente está na camada 7 da aplicação e vai descendo até que chega à camada 7 da aplicação do computador de destino. Quando o pacote é enviado ao destino, o protocolo desfaz a construção do pacote que foi feito na emissora. Isto é realizado até que a última camada, aplicação, possa ler os dados corretamente. Na década de 80, houve uma grande expansão de redes e de novas tecnologias de rede. Essas empresas começaram a sentir os problemas causados pelo rápido e desorganizado crescimento das redes. Cada rede usava diferentes especificações e implementações para trocar as informações. Cada rede tinha as suas regras proprietárias diferentes das regras de qualquer outra rede. Para resolver estes problemas de incompatibilidade de redes, a ISO realizou uma pesquisa nos modelos de redes. Estudou os modelos Digital Equipment Corporation NET, The Systems Network Architecture e o modelo TCP/IP. Resultado, a ISO, a partir destes três modelos, criou um novo modelo de redes. O modelo de rede criado pela ISO foi lançado em 1984 e é o modelo OSI, que é um modelo descritivo da rede, que garante uma maior compatibilidade e interoperabilidade entre as várias tecnologias da rede produzidas pelos fabricantes e consiste em 7 camadas, como podemos aqui ver na imagem. Na camada 1 temos a física, a camada 2 enlace de dados, 3 rede, 4 transporte, 5 sessão, 6 apresentação e 7 aplicação. Este modelo OSI reduz a complexidade, padroniza as interfaces, facilita a engenharia modular, garante a tecnologia interoperável, acelera a evolução das redes e simplifica o ensino e a aprendizagem das redes. A maioria dos fabricantes de redes conserva os seus dispositivos de rede, tendo em conta o modelo de referência OSI. Os fabricantes consideram o modelo OSI a melhor ferramenta disponível para ensinar às pessoas como os dados circulam numa rede. O modelo OSI descreve como os pacotes transitam através de várias camadas de um dispositivo para o outro numa rede, mesmo que os dispositivos de origem e destino sejam diferentes. É constituído por 7 camadas numeradas e cada uma ilustra uma função particular da rede. Vantagens das camadas. Decompõe as comunicações da rede em partes menores e mais simples, padroniza os componentes da rede, permitindo o desenvolvimento e o suporte por parte de vários fabricantes, possibilita a comunicação entre diferentes tipos de hardware e de software da rede, evita que as mudanças numa camada afetem outras camadas, e ainda decompõe as comunicações da rede em partes menores, facilitando a sua aprendizagem e compreensão. Vamos agora analisar as camadas uma a uma. Na camada 1, a física, temos a transmissão binária. É a camada que transporta zeros e uns. Nesta camada também podemos encontrar os cabos de rede, os conectores, as voltagens e taxas de dados. Na camada 2, de enlace de dados, temos o controle de acesso ao meio. Trata da transferência de dados através do meio de modo confiável. Estabelece conectividade e seleciona o caminho entre hosts. Na camada 3, endereço de rede e terminação do melhor caminho, a camada de rede. Trata da transferência de dados confiável através do meio. Estabelece a ligação e seleciona o melhor caminho entre sistemas hostes. Trata do endereçamento lógico e trata da entrega por melhor esforço.
Nesta camada encontramos os routers e os computadores. Na camada 4, transporte. Ligações fim a fim. Esta camada está preocupada com questões de transporte entre hosts. Trata da confiabilidade no transporte dos dados, estabelece, mantém e termina circuitos virtuais, estabelece um controle de fluxo de detecção de falhas e de recuperação de dados. Camada 5. Sessão. Faz a comunicação entre hosts, estabelece, gera e termina sessões entre aplicações de origem e destino. Na camada 6, apresentação. Trata da representação de dados. Garante que os dados podem ser lidos pelo sistema receptor. Trata do formato dos dados, da estrutura de dados. Negocia a sintaxe da transferência de dados para a camada de aplicação. Na camada de aplicação, temos os processos de rede para aplicações. Fornece serviços de rede para as aplicações como correio eletrónico ou transferência de páginas web. Fim.